Aprenda agora nessa aula a fazer a bancada de teste, a sua própria bancada de teste aí na sua residência. Você vai aprender o padrão de entrada até os circuitos terminais. Vamos agora comigo ver a parte de montagem do zero. Filho, curta aqui, comente e compartilhe com teus amigos. Para aquele amigo que quer fazer uma bancada e não sabe como fazer, uma bancada de teste da parte predial e não sabe fazer. Pega esse vídeo, compartilha com ele e ele vai saber a fazer toda a parte, desde o padrão de entrada até os circuitos terminais, para ele poder fazer as elaborações dos projetos dele. Agora você vê aí, eu coloquei o eletroduto no quadro de padrão, aí eu coloquei uma arruela e o quadro de distribuição. Você pode ver que eu estou colocando aí um nível, para poder deixar nivelado, né? Para não ficar uma configuração torta. E aí eu coloquei o nível de um lado e do outro. Se você tiver um nível maior, então você pode estar utilizando ele também. Estou utilizando aqui um menor. E aí você vai fazer a fixação do quadro de distribuição dos 4 parafusos, tá? Dos 4 terminais. E agora, depois que você colocou a bucha, pressionou a arruela, do jeito que eu estou fazendo ali, para ficar fixo, você vai agora terminar de pressionar os parafusos, sempre deixando bem fixo, deixando bem organizado. Nessa parte de baixo aqui do quadro de distribuição, eu estou conectando aqui um pedaço de eletroduto, colocando aqui uma caixinha 4x2, onde vai estar aqui utilizando para um interruptor ou uma tomada, tá? Mas aí você pode configurar da maneira que você queira. Então, vou colocar ali um eletroduto para fazer a derivação para outra caixinha 4x2 e uma pergunta eu quero que você responda aí no comentário. Qual é a maneira correta de fazer essa ligação, a instalação das caixinhas 4x2? É deitada ou em pé, na horizontal ou na vertical? Na norma NBR 5410, já vou logo adiantando para vocês, não encontramos nada, tá? A norma que regulamenta a fabricação de tal componente e a norma que achamos essas informações foi a NBR IEC 60670/1, caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas, domésticas e análogas. E nós vamos ver aqui, ó, que o mais interessante é que ela determina os requisitos gerais de fabricação e também regulamenta os testes a serem realizados nas caixinhas. E o mais curioso é que ela menciona que todos os testes realizados devem ser feitos com a caixinha na posição vertical. Então aí já temos uma primeira prova de que as caixinhas devem ser instaladas em pé, na posição vertical, e não deitadas, na posição horizontal. Nessa parte aí de cima, como você observa, estou fazendo a parte de instalação. Porém, você vai ver que quando não utiliza uma bucha nem arruela para poder fazer a fixação, o eletroduto, né, ele vai cair. Então, você observa que é sempre necessário você estar utilizando aí mais a arruela e a bucha. Vamos aqui continuando na parte de baixo, depois a gente vai lá para cima para poder fazer esse conserto, né? Colocando um nível para poder deixando fixa. Estou colocando aqui as caixinhas, né, na parte horizontal aqui, deitada, por uma maneira de ser uma bancada de teste. Pronto, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos consertar essa parte aqui de cima, colocando aí as arruelas e colocando aí a bucha, tá? Vamos estar utilizando elas aí. Porém, você percebe que esse eletroduto, quando você vai fazer o rosqueamento, a rosca está muito curta, então não dá para colocar a bucha nem colocar a rosca ao mesmo tempo e também colocar dentro da caixinha. Então a gente vai ter que fazer a abertura utilizando aí uma tarraxa. Se você tiver uma tarraxa de 3/4 para poder fazer a abertura de rosca para um eletroduto de 3/4. Se for de meia, a tarraxa tem que ser de meia. Então assim sucessivamente. E aí você vai fazer a abertura, tá? Até o final, desde que fique tudo bem certinho, alinhado, para que fique numa posição que consiga colocar a bucha, a arruela e colocar assim dentro da caixinha. Depois você pode até regular também, né, a abertura. Vamos fazer também do outro lado, para poder deixar os dois lados com a rosca definida, tudo certinho, tá? Então, pronto. Aí tá a rosca aí concluída e nós vamos estar agora fazendo aí a parte de instalação dela. Veja aí, pegando ela agora, coloquei a arruela dos dois lados, e embaixo estou colocando aí a bucha, para você ver aí, ó, tô colocando a bucha, deixando fixa, tá? Você vai girando, girando, girando até fazer a parte do fechamento dela. Na parte de cima também, né? Utilizamos aí a bucha, fechamos, deixamos presos, fixos, e depois nós vamos estar fazendo agora a fixação da caixinha, utilizando sempre o nível para não deixar ficar torta, né?
deixar ficar uma coisa desnivelada. Sempre apertando. Pronto, então veja bem. Isso aí poderia estar utilizando essa caixinha aí em cima com uma caixinha de tomada de uso específica, né? Uma TUI, tomada de uso específica. Então vamos colocar um nível para deixar bem fixado, colocando pelo menos no mínimo aí 2 parafusos, né? Na vertical e digamos assim, na diagonal, um em cima e outro embaixo, para poder deixar mais fixo. Como eu falei, é uma cada de teste utilizando aí madeira, e aí você está usando só o parafuso. Você poderia estar utilizando aí uma na parede, aí vai ter que ter uma furadeira, com bucha, broca, para fazer a abertura com a broca. Depois você bota a bucha e depois você colocar o parafuso. Aí você vê aí que fizemos aí os furos, né? Você viu aí com uma rapidez, colocamos os dois lados com a arruela e depois posteriormente a gente vai colocar as buchas dentro para deixar fixo, tá? Então, vamos colocar aí outra caixinha, só que agora vai ser uma para iluminação. Vamos colocar duas, tá? Uma do lado da outra para iluminação, para poder deixarmos com opções de nós colocarmos duas luminárias para poder fazer a instalação. E posteriormente, depois a gente vai colocar também para um chuveiro elétrico. Mas de antemão, vamos fazer logo para essas duas aí, ó. Colocando o nível. Depois que você colocar os níveis, para deixar tudo alinhado de acordo com o que o nível nos mostre para poder deixar fazer a instalação. Aí você vai estar lá agora fazendo, encontrando a posição certa para poder fazer aí o aperto dos parafusos, tá? É bom sempre estar utilizando 2 parafusos nessas caixinhas para poder deixar uma coisa mais fixa, para não ficar folgado e qualquer coisa que você for passar ele ficar caindo. Então é muito importante você também se alinhar e atentar a isso aí. Observe aqui, ó, que temos aqui alguns cortes que foi feito errado. Quando você vai colocar, ele não consegue rosquear. E quando rosqueia de uma forma errada. E nunca dá certo. Observe aí. Aí uma maneira de você fazer, para poder consertar isso aqui, é você fazer isso aqui. Se esse vídeo te ajudou, curta esse vídeo, comenta e compartilha com teus amigos. Aí aqui, o que nós vamos fazer? Veja que se eu colocar aqui, como você viu ali, ele vai até o ponto onde eu cortei, tá? Então, eu tenho que cortar até mais embaixo um pouquinho, para poder ele vir até embaixo e depois eu fazer a regulagem aqui, aqui embaixo, ou seja, na abertura, né? Eu vou fazer a regulagem depois. Mas então eu tenho que entrar com ele até aqui embaixo para eu poder fazer aqui o, podemos dizer assim, o rosqueamento dele, né, até a parte de baixo. Então, justamente com essa serra, nós vamos estar cortando mais, tá? Até o ponto que seja agradável para a gente. Pronto, você viu aqui ó, que ele foi até onde eu cortei. Aí aqui eu posso fazer agora a regulagem para colocar nos furos, tá? Utilizando aí, lógico, as buchas, né? Fechando aqui, tranquilo, beleza? Agora observa também do outro lado, se o outro lado também tá com essa mesma deformidade. Aí eu coloquei aqui, ó, e agora só é fechar, deixar fixo, tá? Mostrar para você uma curva que a gente pode estar utilizando, né, dessa maneira aqui. Ou seja, eu vou passar mais uma dica. Se caso acontecer isso no dia a dia, na prática. Como assim? Veja bem, você vai estar interligando de acordo com a medida que você vai estar
com os furos, tá? Você vai ter que fazer as medições corretas para que não tenha nenhum tipo, né, de erro. Então, vai ter que passar a serra de um lado, do outro, abrir rosca dos dois lados, utilizar buchas e utilizar arruela. Como você pode ver, eu peguei a curva, cortei, fiz as roscas, óbvio, né? Claro, é evidente que você vai ter que colocar aqui as buchas e colocar aqui também as arruelas, tá? Para deixar fixo, como profissional. E eu deixei dessa forma para que você possa entender as maneiras que vai estar encontrando no dia a dia, os problemas do dia a dia, que é justamente utilizando a curva para poder você fazer esse tipo de situação. É você fazer uma forma horizontal e vertical, tá? Então, alguns problemas que você vai encontrar no dia a dia, essa bancada foi feita e é elaborada para que você possa entender alguns problemas do dia a dia, né? E assim você colocar em prática. Então, essa bancada aqui, você pode fazer desse modelo ou você pode fazer outro modelo, vai de profissional para profissional. Essa bancada de teste, quando você está colocando aí na sua casa, né, você pode ver que eu estou fazendo ela de uma maneira que você não tenha tanto custo, ao invés de eu estar utilizando condulete para poder fazer esse tipo de projeto, de instalação, eu estou utilizando aqui as caixinhas 4x2, tá? Então, você percebe aqui, ó, na minha bancada de teste, caixinhas 4x2 ao invés de condulete. Claro, evidente, claro que você, quando estiver num ambiente para fazer uma instalação aparente, você não vai estar utilizando esse tipo aqui de caixinha, você vai estar utilizando condulete, porque é um esquema elétrico, onde você vai estar fazendo a montagem e a elaboração de toda a parte daquele local, e vai estar aparente e à mostra, para que todo mundo veja. Eu tenho aqui nesse painel, como você pode ver, saindo aqui ó, do padrão, tá, de entrada, puxando aqui para o quadro de distribuição, e daqui eu indo para os circuitos terminais, para eu estar fazendo a ligação de iluminação, de tomada, de chuveiro elétrico, por exemplo, aqui uma tomada de uso específico, e aqui embaixo o interruptor, tomadas, divisão dos circuitos. Então você pode estar fazendo essa montagem dessa bancada na sua própria residência. E antes de terminar esse vídeo, curta aqui, comente e compartilhe com teus amigos. Para aquele amigo que quer fazer uma bancada e não sabe como fazer, uma bancada de teste da parte predial e não sabe fazer, pega esse vídeo, compartilha com ele e ele vai saber a fazer toda a parte, desde o padrão de entrada até os circuitos terminais, para ele poder fazer as elaborações dos projetos dele do dia a dia e assim ele fazer o curso aqui no Universo da Elétrica, óbvio, que é o melhor do Brasil, e aí você vai aprender os passo a passo de como fazer a ligação de tomada, de interruptor, sensor de presença, relé fotoelétrico e dentre outros componentes aqui na parte predial. E fazendo essa bancada de teste na sua própria casa fica mais fácil, mais tranquilo e mais simples, tá bom? Então um forte abraço, sou o professor Douglas Amorim e até a próxima. Valeu! Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo, em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer esse treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de Mestre em Elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante, de executar qualquer serviço e dessa forma aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado, mestre na área da elétrica. Clique agora em enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.